Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Professor Baroni. Meu nome é Caio Renato e esse aqui é o Como Eu Fiz, o quadro que a gente fala sobre liberdade financeira e viver de renda passiva. No episódio de hoje, a gente vai falar com o Melo, ele que tem 78 anos e já está ali na fase de usufruto da renda passiva. Então a gente vai conversar com ele como ele conseguiu chegar nisso, mas ele tem uma história muito vasta. Foi administrador, trabalhou com a agricultura, teve imóveis de aluguel, vendeu esses imóveis. Então a gente vai entender um pouquinho como ele chegou na sua liberdade financeira que ele tem hoje, tá bom? Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e caso queira participar do Como Eu Fiz, assim como o Melo, é só se inscrever no link que está aqui na descrição, tá bom? Vamos lá para o episódio, vamos convencer o Melo. Senhor Melo, por favor, venha para cá. Seja muito bem-vindo ao quadro Como Eu Fiz. Tá, muito obrigado, bom dia a todos que estão nos assistindo ou irão nos assistir. Bom, o Melo estava me contando nos bastidores antes de começar que ele já tem mais ou menos 55 anos investindo o seu dinheiro. Porém, só nos últimos 6 que ele encontrou ali a renda variável dos fundos imobiliários e também de alguns outros tipos de fundos que são parecidos com fundos imobiliários, como os FIAGROS, os FIINFRAs, e ele vem fazendo a sua renda passiva com esse tipo de fundo. Além, é claro, de também poder contar com a sua aposentadoria. Mas a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe e contar um pouco da história do Melo, que já foi administrador, trabalhou com a agropecuária, teve imóveis de aluguel. Então, conta um pouquinho da sua história para a gente, Sr. Melo. Tá bom, como você disse, eu tenho 78 anos, sou aposentado, sou casado, tenho 2 filhos e 2 netos. Eu nasci no interior de Minas, de uma família muito simples. Lá na minha cidadezinha eu fiz o curso primário, que na época tinha 4 anos. Depois eu digo que tive a sorte de ter um ensino de qualidade, porque meus pais queriam que eu fosse padre, então me colocaram com 10 anos de idade num seminário católico. Lá eu fiz, naquela época a estrutura do ensino era diferente, né? Eu fiz o ginásio, que eram 4 anos, eu fiz o clássico e fiz o curso de filosofia. Quando eu terminei a filosofia, antes de iniciar o curso específico para padre, que era teologia, eu cheguei à conclusão que a vocação para padre era dos meus pais. Então eu saí. Vim para o Rio de Janeiro, estudei, trabalhei de dia, estudei de noite, me formei em administração de empresas e meu primeiro emprego foi em 1968 numa multinacional norte-americana, onde eu fiquei 10 anos. Depois eu trabalhei numa multinacional holandesa e sempre trabalhei na área de seguros e gerência de riscos. Eu me aposentei em 1988 e como eu gosto muito das minhas origens rurais, eu comprei uma fazendinha de 100 hectares lá na cidade onde eu nasci, onde é que eu me dediquei ao cultivo de eucalipto. O eucalipto é uma árvore muito versátil, você tem muitos usos, mas a vocação da região é lenha para fornos de cal, queimar forno de cal. Você vende por metro cúbico, então eu até costumava chamar que era minha poupança verde, porque enquanto eu estava aqui no Rio cuidando das minhas atividades, as árvores estavam lá crescendo, engrossando, etc. Bom, voltando, no início da minha carreira, eu ouvi uma vez numa palestra a seguinte afirmação: se você ganha mais do que o suficiente para garantir as suas necessidades básicas, você tem duas opções. Ou você vai procurar obter o máximo de satisfação presente, ou tentar garantir o mínimo de insatisfação futura. Eu optei pela segunda, procurei mais ou menos poupar 30% do meu salário. Eu investi basicamente naquela época, a poupança era o investimento do momento, mas investi em alguns fundos também, mas hoje eu não me lembro quais fundos eram. Isso até o plano Collor, quando houve o confisco, né? Todo mundo ficou só com R$ 50. Então eu tomei uma decisão de investir só em imóveis. Tá? E aí o senhor me comentou que você chegou a ter 10 imóveis dentro Entre salas do seu leque de comerciais, fundos.
apartamento que eu morava, uma casa que eu fiz e morava, depois aluguei, e o resto eram salas comerciais, até que, né? Mas quando eu fiz 70 anos, eu vi que eu estava assim, ó, estou me aproximando cada vez mais do portão de embarque. Então vamos cuidar do planejamento sucessório, para não deixar problema para a família, para os filhos. Então eu fiz meu planejamento financeiro e ele tinha dois pilares. Um foi me desfazer de todos os imóveis, ainda tenho três ainda, para ter liquidez, né? Facilitar para os filhos a transmissão, e um plano de previdência privada na modalidade VGBL. Então, o primeiro imóvel que eu vendi foi a Fazenda, que foi em 2019, então eu estava procurando onde é que eu vou aplicar esse dinheiro. Foi quando eu descobri os fundos imobiliários. Falei, poxa, deu match, é isso aí que eu quero. Então, desde Gosta lá, de imóveis, então vamos procurar alguma coisa exatamente, vamos parecida, né? trocar. Então, eu passei a investir desde 2019, então tem 6 anos que eu invisto. E, como você disse aí, eu tenho uma parcela significativa da minha renda, vem exatamente dos fundos. Pelo que o senhor mandou aqui, deixa eu até pegar a minha cola, são 75% que vem dos investimentos em renda variável, 20% de aposentadoria e 5% dos aluguéis que o senhor ainda tem, né? Exatamente. E falando um pouco de carteiras, seu Melo, quanto o senhor tem ali de fundos? Eu vou pegar minha colinha, tá? Sem problema. Olha, eu tenho 27 fundos imobiliários, tenho 5 FIINFRAs, tenho 4 FIP-IE, tenho 6 FIAGROS, e agora que surgiu um ETF que você pode investir a partir do Brasil em rates americanos, eu estou começando a investir também. Legal, bem diversificada, né? É, Só pelo fato de ter 27 fundos imobiliários ali, com certeza dá um bom trabalho ali para o senhor acompanhar durante o mês. mas o que eu mais tenho hoje é tempo presente, né? E como eu gosto, então eu acordo todo dia tipo 5 horas da manhã, que é o normal, e depois de higiene pessoal, faço meu café da manhã, porque o pessoal em casa já está todo mundo dormindo ainda. Aí eu venho organizar meu dia no computador. Então, a primeira coisa que eu vejo é se tem relatório gerencial, se tem fato relevante. Então, todos os dias eu acompanho todos os fundos que eu tenho, novidades, etc. Então, acompanho sempre. Legal. E como o senhor faz para escolher os fundos que vão para entrar ou sair da sua carteira? Qual que é o seu racional, seu Neto? Eu, no início, eu tive um pouco de. Eu não cometi grandes erros, tá? Mas eu não peguei orientação profissional, mas eu procurei estudar bastante. E hoje eu tive alguns. Investi. Uma coisa que me deu um pouquinho de prejuízo foi não saber. Foi investir em FOFs logo no início. Aquela história que às vezes recomendo: se você não entende, investa em FOF. Né? Mas eu não sabia que FOF, quando o mercado cai, eles caem muito. Né? Então, eu investi nos dois maiores FOFs do mercado, mas mesmo assim, acabei perdendo dinheiro e um pouco de dinheiro e me desfiz. Eu procuro diversificar nos setores resilientes, então eu tenho todos esses setores de shopping center, logística, renda urbana, lajes comerciais, né? Healthcare também, nós temos um bom fundo aí no mercado de healthcare. Eu sinto necessidade de ter mais, porque eu acho que é um setor. A parte não hospitalar, né? A parte é um setor bastante, cada vez mais com a população envelhecendo, principalmente, precisa muito, Estados Unidos tem muito. Eu gostaria muito de que a gente tivesse multifamily, que a gente praticamente não tem, que é um setor também que eu gostaria. Gosto de investir em energia, setor de energia. E
também tem os FIINFRAs e FIPE. Eu invisto até em Porto para ter essa diversificação. Agora, critérios. Eu acho o seguinte, assim, os setores resilientes e fatores para mim que são muito importantes, que é a qualidade do gestor e a qualidade do ativo. Eu vou fazer uma analogia com a aviação. Dificilmente eu iria entrar num avião que eu não confiasse no piloto. E, por outro lado, também, dificilmente eu iria entrar no avião que eu saberia que não era um bom avião. Tá? Agora, se o piloto pudesse escolher o melhor avião, era céu de brigadeiro, né? É o que acontece, que eu acho, nos fundos. O gestor escolhe o fundo. Então, eu acho que esses dois fatores, gestor e qualidade do ativo, são fatores assim preponderantes. Depois depois de analisar isso, eu vou ver um pouco os ativos. Eu tenho um benchmark, mais ou menos, que eu aceito um mínimo de retorno em cada tipo de fundo, em cada modalidade, tá? Não vou pelo dividendo, mas eu tenho um mínimo que eu aceito e vou selecionando por aí. Então, seu Melo, trazendo paralelo a isso, você falou sobre quando você compra os fundos e eu queria saber, o senhor já tem um tempinho de mercado, provavelmente você já deve ter vendido algum fundo, então eu queria saber de você o que você faz quando um fundo está perdendo os fundamentos dele, qual que é o seu racional para vender algum tipo de fundo imobiliário? Bom, eu hoje tenho uma carteira que eu considero já consolidada, né? Mas eu tive que vender algumas coisas. Uns erros que eu cometi, tipo, por exemplo, comprar FOF não foi erro, mas não foi a melhor opção. Entrar em IPO acreditando que aquilo que estava no prospecto ia acontecer e acabou não acontecendo. Então, não aconteceu, o fundo não desenvolveu, não deslanchou, queimou a largada, eu saí. E teve um outro caso também que, seguindo aqueles conselhos que tem para iniciantes, você tem que ter uma pimentinha no seu portfólio, mas a pimenta que eu, que eu consegui foi uma pimenta que ardeu muito. Sorte Desceu que mal, né? sorte que a percentual, eu também tenho uma política de não investir mais de 5% em cada fundo, então realmente não perdi. Perdi um pouco de dinheiro, mas não perdi muito, não. Então, basicamente foi isso. Não, legal. Então, mas até interessante que o senhor falou sobre seu critério, né? Não colocar 5% em cada fundo, até para estar menos exposto à volatilidade do mercado, né? Então, a É, gente sabe quando tem algum tipo de acontecimento no mercado, às vezes alguns setores podem cair mais que os outros, então, com essa diversificação, o senhor acaba se protegendo bastante. mas eu tenho uma visão seguinte, é minha visão, não estou dizendo que estou certo. Eu acho que fundo imobiliário não é, o objetivo não é aumento de patrimônio. Para mim é renda passiva. Então, se a cota caiu e não perdeu o fundamento, eu gosto porque eu posso comprar mais. Então, Geralmente é o que todo mundo que está acostumado com o mercado de fundos imobiliários há um pouco mais de tempo fala. Que as pessoas, elas veem o mercado financeiro, só que elas pensam muito no nacional das ações quando elas vão iniciar ali nos fundos é, imobiliários. E elas também entendem que são coisas completamente diferentes. Assim como o é, seu Melo acabou de falar, não são ganhos patrimoniais que você vai comprar uma cota a 100 e vai vender a 150. E é, sim aquela renda que os fundos imobiliários geram para você ali todos os meses e ao longo dos anos, né? Então, quando você vai fazer a avaliação do retorno de um fundo imobiliário, você tem que colocar aquele total return, né? Então, a ação junto com o fundo junto com os dividendos, para você ter ideia de quanto aquilo está te gerando. E, José, falando um pouquinho ainda sobre as suas estratégias, queria saber sobre reinvestimento, como o senhor fez isso ao longo dos anos
e como o senhor faz isso hoje, se o senhor ainda faz. Olha, eu tenho minha receita mensal dos fundos, da aposentadoria e dos aluguéis, né? Tirando a minha despesa, eu reinvisto cada centavo. Reinvisto 100% do que sobra. Reinvisto Que mesmo. daria mais ou menos em torno de do que 40, 50%. Mais de 50%, porque só os fundos imobiliários, só os fundos, né, imobiliário, FINF, etc., eles cobrem mais de 100% da minha despesa mensal. O senhor teve muitos investimentos no setor imobiliário fora dos fundos imobiliários antes, né? Já falamos algumas vezes, foram cerca de 10 imóveis. E eu queria que o senhor comparasse um pouco esses dois cenários. O que é ter um imóvel físico e o que é ter o fundo imobiliário. Eu contei porque que eu optei por imóveis por causa da segurança do confisco do plano Collor, né? Mas se eu soubesse antes, eu investiria 100% em fundos imobiliários, porque imóvel, príncipe para aluguel, é só dor de cabeça. É só dor de cabeça. Eu tenho, assim, não vou gastar o tempo aqui, mas tem, assim, perdas, problemas, só dor de cabeça. Então, eu tive que conviver com isso, porque era o que eu tinha, né? Mas se eu tivesse conhecido antes, e como hoje, eu passaria 100% para fundo imobiliário. Perfeito. E agora, falando um pouquinho de sucessão patrimonial, né? Que foi um dos motivos do senhor ter encontrado os fundos imobiliários. Como que o senhor planeja fazer isso no futuro? Bom, um dos instrumentos que eu uso é a previdência privada na modalidade VGBL, né? Até eu sugiro que quem esteja numa situação parecida com a minha faça seu planejamento sucessório, porque senão vai dar muita dor de cabeça, né? Porque hoje em dia, por incrível que pareça, eu já estudei bastante, você gasta no inventário, você gasta mais ou menos 15% do valor do seu patrimônio. Tá? Entre ITCMD, honorários de advogado, isso aí se for inventário extrajudicial, né? Cartório, etc. E agora está aumentando, aí tem uma lei aí que está saindo para aumentar o ITCMD, né? Que é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. Então, a previdência privada, na modalidade VGBL, ele não entra em inventário. Então, não incide sobre a previdência privada, não incide TCMD, não incide custo de cartório, não incide honorário de advogado, e é algo que a pessoa recebe rápido. Então, eu tenho, inclusive, eu tenho duas modalidades de previdência. Tá? Uma é para exatamente que os meus herdeiros tenham dinheiro suficiente para movimentar o inventário. E a outra já é para uma forma de distribuição da herança. Então, à medida que eu sentir que eu estou me aproximando mais e mais do portão de embarque, né, eu vou transferindo, em vez de reinvestir em fundos, eu vou aportando em previdência. E eu tenho uma para mim e outra para minha esposa. Porque não sei quem é que vai morrer primeiro, porque primeiro que morrer vai ter uma despesa de inventário. Então, é Não. assim que eu faço. Eu Legal, obrigado. recomendo para quem esteja na situação, faça seu planejamento tributário, porque senão vai ser muito problema. E tem um custo muito alto, o inventário tem custo muito alto. Eu acho um absurdo você gastar em torno de 15% do seu patrimônio para poder transferir os seus bens para os seus herdeiros, que já são deles, né? De direito. Mas é a nossa realidade. Então, se você não planejar, vai, como diz no popular, vai dar ruim para os seus herdeiros. Legal. E falando um pouquinho ali da questão dos seus herdeiros ainda, o que que você tenta passar ali para os seus filhos sobre o que você faz hoje de investimentos?
O senhor tem esse relacionamento sobre falar sobre investimento com eles? Então, eu tenho um filho que mora na Suécia, eu convenci a investir nos REITs americanos, porque são equivalentes ao nosso fundo imobiliário. O meu outro filho também morava na Suécia, mas ele veio para o Brasil e ele ficou conhecendo por meu intermédio também os fundos imobiliários, ele investe, ele já tem até uma renda passiva razoável, acho que até já ele fez um pezinho de meia lá, está na faixa de 40 e poucos anos, eu acho que até já cobre, ele é solteiro, então acho que já cobre as despesas dele. Então, todos dois, um investe em rates, em orientação, né? Um investe em rates, que ele mora na Suécia, e o outro investe em fundos imobiliários aqui mesmo. Porque nossas carteiras são mais ou menos semelhantes, a gente troca ideias, etc. É isso Perfeito, aí. passando de pai para filho os conhecimentos ali de investimentos em renda Depois eles passiva. vão herdar os fundos também, os fundos imobiliários, depois que eu Tem que saber embarcar, né? administrar, né? Já administrar, exato. Legal. E, Samuel, a gente está chegando aqui quase no fim do nosso bate-papo. Queria agradecer muito a sua participação, mas eu queria também que o senhor desse um conselho para quem está assistindo esse vídeo aqui, de repente passou situações parecidas que o senhor passou. Bom, eu vou dar uma, eu já sabia que você ia fazer essa pergunta, né? Então, eu fiz uma colinha aqui para ser coerente, né? Eu acho que a pessoa, principalmente que estiver iniciando, ela deve estudar e pesquisar bastante. E se não tiver tempo nem condições, procure assessoria, uma consultoria especializada, porque o dinheiro que você vai investir nessa consultoria pode ter certeza que vai ser muito menor que as perdas que você tiver se você não fizer boas escolhas. Vocês, por exemplo, o próprio professor Baroni, a Suno tem sua consultoria, tem outros por aí, mas se não tente fazer, se não tiver tempo nem condições, procure uma consultoria que vale a pena. Procure diversificar, procure investir em ativos resilientes, né? Não sair correndo atrás de proventos miraculosos, que isso não existe, né? E procure fundos, se estiver começando, fundos maiores, mais antigos, que você vai ter menos problema. Perfeito. Então, siga as dicas aí do senhor Melo. Se você, de repente, não tiver a expertise de ter tempo para ver o mercado, assim como o seu Melo faz, procure profissionais especializados para fazer isso. Tem a Sono Consultoria, que, inclusive, se você quiser saber mais informações, tem o link na descrição. Mas se você, assim como o senhor José, seu Melo, gosta de acompanhar o mercado, mas precisa ali de um empurrãozinho, também a gente tem uma mentoria. Inclusive o professor Laroni está à frente ali dos alunos da Sono Mentoria. Então, é ideal para você que gosta de acompanhar o mercado, mas também gostaria de bater um papo com um mentor, assim como o professor Baroni. Eu posso falar uma última coisinha? Quero mandar um grande abraço para o professor Baroni, que eu não conheço pessoalmente, mas eu tenho uma grande admiração e eu tive assim, uma pessoa muito acessível. Eu tive logo quando vocês começaram esse programa, eu estava com ele ainda. Então eu levantei, como eu disse, eu levanto às 5 horas da manhã, mais ou menos 5h40, eu mandei um e-mail para ele, tá? Aí daí 5h40 da manhã, daí a 5 minutos tocou aqui uma mensagem, eu pensei, deve ser meu filho, 5 horas de diferença com a Suécia. Não era o professor Baroni já me respondendo, 5h40, 5 e pouco da manhã, super gentil, dando resposta, assim, uma pessoa, apesar de ser essa sumidade, uma pessoa, você conhece ele, está sempre com ele, deve saber muito melhor do que eu, pessoa muito simples, muito acessível, tenho uma grande admiração para ele. Professor, um grande abraço, muito obrigado por tudo que o senhor faz por nós. A gente que agradece, em nome do professor, te agradeço muito, viu, Samuel? Por relatos como esse que o professor se inspira muito a levantar cedo todos os dias, como você falou, e tá ali fazendo as análises, cuidando com carinho ali de tudo que ele passa, tanto para quem está assistindo aqui no YouTube, como para quem está no Instagram, mas principalmente para quem está ali nas assinaturas do Sonofis. Então, é com muito carinho que ele faz isso, e é realmente com muito amor, porque ó,
Eu estou de perto ali todos os dias com o professor, então eu sei muito bem o grau de dificuldade que é você trazer todas as informações de forma muito coesa e também com essa paixão que ele tem com o mercado. Então, em nome do professor Giabaroni, te agradeço, viu, seu Melo? Ok. Muito obrigado aí pelo convite e tudo de bom para todos aí. E você que está aqui até agora, não se esqueça, por favor, de deixar seu like, se inscrever no canal, comente se você gostou da história aqui do Melo, fale se você se identificou com algum momento em específico e caso você queira participar aqui do Como Eu Fiz também, tem um link na descrição para você poder se inscrever, assim como ele. A gente se vê no próximo Como Eu Fiz, muito obrigado e até a próxima.